resumo, né? Eu vou ter sempre uma matriz nominada A. A vai ser o nome da matriz, tá? Então tá lá A, vai ser sempre o nome da matriz. M por N vai ser o tamanho da matriz. Então isso vai estar sempre explícito no exercício ou no que você for fazer, né? Eu vou ter a matriz A, M por N. M vai ser o número de linhas, N vai ser o número de colunas. E A e J, que vai ser o elemento. Ok? Que elemento? Elemento 1, 2. Elemento 2, 1. Desculpa. Ou elemento qualquer que seja o valor. Ok? Sempre associado à posição do elemento na matriz. Ok? Guardem sempre, né? Primeiro, o valor I, ele está relacionado à linha, e o segundo valor, o J, está relacionado à coluna. Ok? Fácil, né? Classificação de matrizes. Então, a partir de agora, nós vamos lidar com algumas matrizes específicas, e essas matrizes específicas, elas têm uma nomenclatura especial. Tá? Elas têm nome, né? E a classificação de matrizes, ela vai de acordo com a geometria da matriz, ou ela vai de acordo com a distribuição dos valores. Então, a classificação se dá pela geometria, ou a classificação se dá pela distribuição dos valores. Tá? Como que a classificação se dá pela geometria? Quando eu tenho uma matriz linear, ou, desculpa, né, o nome mais correto, eu tenho uma matriz linha, ou seja, uma matriz linha é uma matriz 1 por n. Então, ela pode ter quantas colunas for necessário, mas ela tem só uma linha. Então, uma matriz linha. Eu tenho uma matriz coluna, que ela vai ter quantas linhas ela quiser, né, quantas linhas for necessário, mas ela vai ter só uma coluna. Então, a matriz linha, claro, ela tem só uma linha, e a matriz coluna tem somente uma coluna. E eu vou ter o que eu chamo também de matriz unitária. O que é a matriz unitária? A matriz unitária, ela tem uma linha e uma coluna. Tá? Então, quantos elementos tem a matriz unitária? Um elemento só. Que elemento é esse? É o elemento A11. Tá? Porque é uma matriz de uma linha e uma coluna. Primeira linha, primeira coluna. Ok? Duas classificações importantes, pessoal. Tem um erro aqui de português, né? É matriz. Tá? Matriz retangular é quando eu tenho M diferente de N. Ou seja, ela vai ter mais colunas ou mais linhas. E matriz quadrada é quando eu tenho M igual a N. Tranquilo, né? Essa primeira parte de classificação é bem fácil de você entender. Tá? Matriz linha, só uma linha. Matriz coluna, só uma coluna. Matriz unitária, só um elemento, ou seja, é uma matriz de uma linha e uma coluna. Matriz retangular, o número de linhas e colunas é diferente. E matriz quadrada, o número de linhas e colunas é igual. Ok? Alguns exemplos de matrizes quadradas, né? Então, eu tenho 2 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas. Pessoal, quando aparecer matriz quadrada, normalmente o exercício não traz a informação matriz quadrada de 2 linhas e 2 colunas, ela traz uma informação mais condensada. Tá? Então, quando aparecer para vocês matriz de segunda ordem, vocês vão já associar, vão ter que saber que a matriz de segunda ordem é uma matriz quadrada 2 por 2. Matriz de terceira ordem é uma matriz quadrada 3 por 3. Matriz de quinta ordem é uma matriz quadrada 5 por 5. Ok? Então, quando aparecer só a matriz de n ordem, vocês já vão saber que é uma matriz quadrada. Tá? Alguns livros vêm com a informação matriz de segunda ordem. Outros vêm com a informação matriz de ordem 2. É a mesma coisa. Ok? Tá? Então, já também fiquem espertos nessa nomenclatura. Tá? Elementos de uma matriz. Isso também é importantíssimo que vocês decorem, né, que vocês entendam, que vocês guardem, porque para a gente operar a matriz depois, nós vamos trabalhar com esses elementos. Tá? Mas isso é bem lógico, pessoal. Vocês não vão ter dificuldade com relação a esse tema. Tá? Diagonal principal é a diagonal da esquerda para a direita, dentro da matriz. Tá? Diagonal principal. E a diagonal secundária é a que vai em ascensão. Tá? A diagonal que vai subir aqui. Ok? Da esquerda para a direita ela sobe, a diagonal principal da esquerda para a direita ela desce.
pegando os elementos onde... deixa eu só fazer uma observação interessante aqui. Na diagonal principal, o IJ ele é sempre igual. Tá? Então, os elementos da diagonal principal sempre vão ter o valor de I e o valor de J iguais. Ok? Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Tá? Então, pode vir a seguinte questão. Em uma matriz quadrada, o elemento A44 faz parte da diagonal principal. Certo ou errado? Certo. Por quê? Seria na quarta linha, na quarta coluna, então com certeza ele fará parte da diagonal principal. Ok? Na diagonal secundária a gente não tem uma regra, né? Mas você consegue também facilmente identificar os elementos. Tranquilo? Ah, uma coisa importante, né, pessoal? Eu até coloquei para vocês depois, quando estudarem, relembrarem. Se eu tenho uma matriz retangular, eu vou ter diagonal principal, diagonal secundária? Não, né? Porque numa matriz retangular, MN é diferente, então eu não vou conseguir, por exemplo, construir a diagonal principal, tá? Deixa eu ver se só não vai sumir, tem que fazer por partes. Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho uma matriz que ela é só esses elementos aqui, ó. Essa é a minha matriz, tá? Então, deixa eu terminar. Aqui essa é a minha matriz. Então, esses elementos aqui, A31, A32 e A33 não faz parte da matriz. Tá? Qual que é a diagonal principal dessa matriz selecionada? Seria essa a diagonal principal? Ou seria essa a diagonal principal? Não, né? Então, eu tenho esse conceito de diagonal principal só para matrizes quadradas. Tá? Isso é importante também. Ok? Porque algumas operações que envolvem diagonal principal, elas só vão poder ser realizadas em matrizes quadradas. Tá? O fato de eu ter uma matriz retangular vai impedir algumas operações matriciais. Ok? Outros tipos de matrizes, pessoal. Isso aí é menos usual, mas é importante que vocês saibam também. Tá? Então, eu vou ter a matriz triangular inferior e a matriz triangular superior. Isso aqui também causa um pouco de confusão. Tá? Na matriz triangular inferior, os elementos não nulos estão abaixo da diagonal principal. De novo, na matriz triangular inferior, os elementos não nulos estão abaixo da diagonal principal. Espera aí, então. Se os elementos não nulos estão abaixo da diagonal principal, onde estão os elementos nulos? Estão acima. Tá? Então, por exemplo, se vocês olharem aí no slide, essa agora é uma matriz triangular inferior. Porque todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Ok? Então, matriz triangular inferior, os elementos não nulos estão abaixo da diagonal principal. Isso significa que A21, A31 e A32 são elementos não nulos. Tá? A matriz triangular superior, o que acontece é o contrário. Os elementos não nulos estão acima da diagonal principal. Então, os elementos nulos estão abaixo. Consequentemente, o A12, o A13 e o A23 são elementos não nulos. Ok? Depois vocês dão uma revisada nisso daí, que às vezes costuma criar uma confusão. Tá? Mas guarde aí o conceito de matriz triangular com elementos não nulos que você vai gravar mais rapidamente, mais facilmente. Então, a diagonal inferior, a triangular inferior. Triangular inferior significa que os elementos não nulos estão abaixo da diagonal principal. Triangular superior, os elementos não nulos estão acima da diagonal principal. Ok? Claro que esses conceitos também vão servir só para a matriz quadrada. Tá? Só para a matriz quadrada, porque matriz retangular, de novo, eu não tenho diagonal principal. Tá? Matriz diagonal. A matriz diagonal, os elementos não nulos estão apenas na diagonal principal. Então, A11, A22 e A33 são elementos não nulos. Tá? Quando isso acontecer, eu vou ter uma matriz diagonal. Ok? Matriz identidade. Nós vamos usar muito essa matriz identidade. Esse conceito é muito importante. Tá? Então, em matriz identidade, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Então, tá aqui, né? 1, 1 e 1. Ok?
Associação. Toda matriz de identidade é uma matriz diagonal? Sim, porque ela tem elementos não nulos na diagonal principal. Tá? Então, toda matriz de identidade é uma matriz diagonal. Associação. Toda matriz diagonal é uma matriz de identidade? Não. Tá? Porque uma matriz diagonal, não necessariamente eu tenho esses valores como sendo 1. Pode ter outro valor, pode ser matriz diagonal, não necessariamente uma matriz diagonal vai ser matriz de identidade. Ok? Uma outra questão importante, uma outra associação importante, né? Essa vocês já vão fazendo automaticamente. Se eu tenho uma matriz identidade, essa matriz identidade, ela é uma matriz em forma escalonada reduzida? Sim ou não? Toda matriz de identidade vai ser uma matriz em forma escalonada reduzida? Sim, né? Então, toda matriz de identidade, ela vai ser uma FER, ok? Lembre das propriedades lá do zero no final da linha, do pivô sendo 1, do pivô da linha de baixo à direita do pivô da linha de cima, e na coluna do pivô, sem ser o pivô, os elementos são zero. Então, sim, toda matriz de identidade vai ser uma matriz em forma escalonada reduzida. Ok? Lei de formação de matrizes. Como que funciona a lei de formação de matrizes? Pessoal, isso é importante também, tá? Na verdade, todos esses conceitos introdutórios são importantes porque eles vão ser base nessa pirâmide do conhecimento com relação à matriz, tá? Então, o que é uma lei de formação de matriz, pessoal? Toda matriz, ela vai ser formada com base nessa lei de formação, tá? Então, eu vou ter o nome da matriz, eu vou ter... Acho que eu coloquei isso, né? Então, eu coloquei. Então, tá lá. A é o nome da matriz, ok? IJ é o elemento específico da matriz. M por N é o formato da matriz, ou o tamanho da matriz. Então, o que é essa lei de formação de matriz, pessoal? Olha só. Para cada elemento da matriz, eu vou aplicar a esse elemento uma função, tá? Em relação à sua posição, I e J. Ok? De novo, a construção, a lei de formação de matrizes, associa para cada elemento específico uma função em relação à sua posição. Ok? Consegue entender isso daí? É difícil, né? Vamos a um exercício que vocês vão ver como isso é bem mais simples de entender. Eu preciso que vocês guardem só essa informação. Na lei de formação, eu pego o elemento da matriz e associo esse elemento da matriz a uma função. Ok? Uma função matemática, onde vai aparecer para mim I e J. Professor, sempre vai aparecer I e J? Não. Pode aparecer só I, ou pode aparecer só J, ou pode aparecer nenhum dos dois valores. Nesse caso, uma função constante. Ok? Vamos lá. Exemplo. Senhores, construam uma matriz A de terceira ordem seguindo a orientação. A IJ igual a 5I mais 2J. E agora, a primeira pergunta que eu faço para vocês qual o tamanho dessa matriz? Quantas linhas essa matriz tem e quantas colunas essa matriz tem? Nós, tem 42 alunos aí. Maria Eduarda 3 por 3, isso aí. Tá? Da onde você tirar essa informação? Terceira ordem. Tá? Se é uma matriz de terceira ordem, então, obrigatoriamente, é uma matriz quadrada 3 por 3. Show de bola. E a lei de formação está aqui, né? A função, para cada elemento específico, a IJ vai ser 5i mais 2j. Como que eu vou aplicar 5i mais 2j, pessoal? Tomando água para não ir a voz embora, né? Então, olha só. Primeira coisa que vocês vão fazer, claro que vocês não precisam escrever isso, né, nos exercícios, mas é você colocar na cabeça de vocês o seguinte. Eu tenho uma matriz 3 por 3. Na matriz 3 por 3, os meus elementos estão divididos de que forma? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E assim sucessivamente. Ok? Então, o que acontece agora é eu pegar a lei de formação de matrizes. Qual que é a lei de formação? Nesse caso, a orientação para a formação de matrizes ela é igual a
é igual a 5i mais 2j. O que é o i? O que é o j? Vamos ao primeiro elemento. O primeiro elemento é A11, certo? Está aqui o primeiro elemento. Qual que é o valor de i desse elemento, pessoal? Qual que é o valor de i do primeiro elemento? O HBA é 1. Está aqui, né? Lembrem-se, A e J é linha e coluna. Então, o valor de I do primeiro elemento é 1. Ok? Qual que é o valor de J do primeiro elemento? O valor de J do primeiro elemento também é 1. Certo? Então, com esse valor de I e com esse valor de J, eu vou construir a matriz. Eu coloquei para o lado, mas não está para o lado. Está lá embaixo. Vamos apagar essa coisa. Eu vou construir a matriz. Tá? Então, eu vou pegar o elemento específico A11, vou aplicar no A11 essa função e vou construir o seu valor. Então, qual que é a função? É 5 vezes i mais 2 vezes j. Qual que é o valor de primeiro elemento? É 1. Qual que é o valor de j do primeiro elemento? Também é 1. Tá? Então, notem, para cada elemento eu tenho uma função. Nesse caso aqui é um termo geral, porque essa função serve para todos os elementos. Professor, sempre a função vai servir para todos os elementos? Não. Nem sempre. Tá? Ele pode criar aqui restrições de elementos para obedecer essa função e outros elementos para obedecer uma outra função. Ok? Então, não é necessário que a formação, a orientação valha para todos os elementos. Pode valer para elementos específicos. Tá? Então, seguindo a orientação, tá? Seguindo essa orientação aqui, 5i mais 2j, para uma matriz de terceira ordem, cuja função vale para todos os elementos sem restrição, eu vou ter essa matriz. Ok? Todo mundo entendeu? Professor, de onde veio o 7? O 7 veio daqui. 5 mais 1 mais 2 vezes 1, 7. 5 mais 2, né? 5 mais 4, 9. 5, 12. E assim até o final. Ok? Então, para cada posição de elemento, eu vou aplicar a posição, o valor do termo geral, e do termo geral eu construo o meu resultado. Certo? Tamo junto? Todo mundo entendeu? Sim? Perguntas, pessoal? Pessoal, eu vou ter restrição de função aqui para o elemento? Não. Tá? Eu podia colocar I e J vão ser sempre 1. Lucas perguntou. Não, não, Lucas, olha só. No meu último elemento aqui, ó, A33. O valor de I é 3 e o valor de J é 3. Então tá aqui, ó. I igual a 3, J igual a 3. Vamos ver. A equação 2, 1 não seria 5 mais 2 vezes 1? Ah, aqui tem um erro, né? Aqui é 2. Obrigado pela atenção aí. Verdade, tá? Pessoal, aqui, ó, quem for estudar, lembre que aqui eu tenho, depois eu corrijo, tá? Mas aqui eu tenho 2, ó. Ok? Então, na equação 2, aqui é 5 vezes 2 mais 2 vezes 1. Claro, né? Eu tenho que obedecer ao elemento. Mas o valor tá certo, né? 10 mais 2, 12. Ok, então só um erro, foi só aqui na digitação. Certo? Pessoal, eu posso colocar A e J igual a 0? Pense o seguinte, ó. Construa a matriz A de terceira ordem seguindo a orientação. A e J igual a 0. Que matriz vai ser essa? Uma matriz de terceira ordem nula. Porque todos os elementos vão ser 0. Ok? É possível também que eu faça isso. Posso colocar I e J igual a 3? Posso. Vai ter uma matriz de terceira ordem onde todos os elementos vão ser 3. Ok? Então, você não tem restrição de função. Você pode multiplicar, você pode dividir, você pode fazer o que você quiser aqui na função, tá? Dentro do que é possível, que você consegue construir a matriz. Ok? Perguntas, pessoal? Não? Podemos seguir? Vamos seguir. Então, tá lá. Exercícios mais parecidos com a nossa prova, né? Construir a matriz B 2 por 2, seguindo a orientação A e J igual a I mais J. E responder, né? Então, tá lá. Lembre, eu falei em construir matriz, coloquei o tamanho dela
Já pensem que é cada elemento na sua linha, na sua posição. Então, I igual a 1, J igual a 1. A lei de formação é I mais J. É I mais J. I mais J, I mais J. Então, a minha matriz, obedecendo a essa lei de formação por tamanho 2 por 2, vai ser a matriz 2, 3, 3, 4. Ok? Claro, né, que vocês não vão ter essa pré-matriz aqui na avaliação, né? Vocês têm que montar a pré-matriz e montar a matriz resposta. Aí vem a questão. O valor do elemento A22 é igual a 4, certo ou errado? Certo, né? Aqui, o elemento A22, ele é igual a 4. Ok. Certo. No caso de um elemento A15,2, o valor é 30. Certo ou errado? Errado, né? Aqui é uma coincidência, né? 2 vezes 2 deu 4. 2 vezes 15 vai dar 30, mas a lei de formação não é multiplicação, é soma, ok? Então, o elemento 15,2, o valor seria 17. Então, tá errado. Ok? Fácil, né, pessoal? Tá? Isso é bem tranquilo. Tá? Só para quem não tá ligado ainda, né, a nossa prova vai ser uma prova digital, tá? Então, vocês já têm um simulado com relação à primeira parte, à primeira aula lá no Moodle. Façam lá, ok? Vocês vão ver que, em alguns casos, na primeira tentativa, você vai ficar com nota negativa, tá? Porque uma questão certa é mais um ponto. Uma questão errada é menos um ponto, ok? Então, se você acerta 2 questões e erra 5, você vai ficar com nota menos 3. Claro que isso é possível só no simulado, tá? Na prova não tem como você ficar com nota negativa, ok? Então, vocês treinem lá, porque isso vai ser bastante importante para a nossa avaliação, tá? Vamos seguir. Ah, outra coisa, pessoal, não se preocupem com a avaliação agora, né? Ah, professor, tirei menos 7 lá no simulado, não aprendi nada. Não, não é isso, né? É que a maioria de vocês ainda não fez avaliações desse tipo, tá? Então, é claro, ali é bom que vocês chutem, que vocês treinem, mas vocês vão ver que, na dúvida, às vezes é melhor deixar uma questão em branco do que chutar e errar, ok? Tem uma pergunta ali. Se a matriz é 2 por 2, não teria um elemento 15,2, teria? Não teria, Gabriela, exatamente, tá? Por isso que isso não apareceu ali. Mas no caso de um elemento 15,2, o valor seria 30. Então, esse, no caso, do elemento 15,2 é, obedecendo a lei de formação de matriz, se eu tivesse um elemento 15,2, o valor seria 30? Não, o valor seria 17, ok? Mas no caso específico desse elemento, tá? Numa matriz 2 por 2, você não teria o elemento 15,2, ok? Muita sacanagem daí eu montar uma questão desse tipo, né? Dentro da matriz quadrada, o elemento 15,2 seria 30? Não, porque não teria o elemento. Mas é essa a ideia. Se tivesse 17, colocaria certo? Colocaria certo, tá? Porque eu estou me referindo só ao elemento e à lei de formação, ok? A restrição de tamanho da matriz não ia influenciar nesse caso, ok? Por isso que é só uma suposição. No caso de um elemento A15,2, o valor seria 30. Errado, porque o valor seria 17. Não errado, porque uma matriz 2 por 2 não teria esse valor. Ok? Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos seguir? Todo mundo entendeu a lei de formação e posição do elemento, né? Igualdade de matrizes. Então, tá lá. Definição formal. Dadas duas matrizes A e J por N, e B, B e J M' por N', dizemos que A igual a B se M for igual a M', N for igual a N' e A e J for igual a B e J. O que quer dizer isso, pessoal? Que para uma matriz ser igual a outra, ela tem que ter o mesmo número de linhas, ela tem que ter o mesmo número de colunas e todos os elementos dela têm que ser iguais aos elementos da matriz em comparação. Ok? Então é mais fácil vocês guardarem assim. A igualdade de matrizes só ocorre para matrizes extremamente iguais.
Tá? Então tem que ser tudo igual. Tem que ter o mesmo tamanho e cada elemento tem que ser igual ao elemento da matriz em comparação. Ok? Tá? Então, para a matriz A ser igual à matriz B, ela tem que ser exatamente igual. Tem que ter o mesmo tamanho e cada elemento tem que ser igual ao elemento da matriz em comparação. Vamos a um exemplo. Então, tá lá, eu tenho 3 matrizes. Matriz A, matriz B e matriz C. O valor de x para A igual a B é 5, certo ou errado? Então, para que a matriz A seja igual à matriz B, o valor de x tem que ser igual a 5, certo ou errado? Certo, certo. Ok? Porque se no lugar do x eu tivesse um 5 aqui, ó, olhem só, a matriz A é igual à matriz B, ok? Então, primeira resposta, certo. Tá? Segunda questão, o valor de x para A igual a C é igual a 5, certo ou errado? Essa eu quero ver. O valor de x para que A seja igual a C é igual a 5. Por quê? Por quê? Por que está errado? Qual que é a justificativa? Não tem que justificar, tá? Mas qual que é a justificativa? Porque não tem mesmo número de coluna, exatamente. A matriz A tem tamanho diferente da matriz C, então ela nunca vai ser igual. Ok? Ah, professor, mas a coluna aqui é uma coluna nula, não importa. Essa matriz aqui é uma matriz duas linhas por três colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. E a matriz A é uma matriz 2 por 2. Então, não tem como ser igual. Tá? Isso aqui não vale. Ok? Então, a resposta é errado. Por que errado? Porque as matrizes têm tamanhos diferentes. Ok? Operações matriciais. Soma. Então, para a soma de A e B, obrigatoriamente M igual a M' e N igual a N'. O que isso quer dizer? Pessoal, eu só posso somar matrizes que têm o mesmo tamanho. Tá? Só posso somar matrizes que têm o mesmo tamanho. A mais B vai gerar uma matriz nova, vai gerar uma matriz C. E a matriz C vai ter o mesmo tamanho de A e o mesmo tamanho de B. Tá? Ficou cortadinho aqui, mas aqui é N por N e aqui é N por N também. Ok? Então, olha só. A soma de duas matrizes vai gerar uma nova matriz. Mas essa nova matriz vai ter o mesmo tamanho da matriz A e da matriz B. De novo, A mais B vai gerar uma matriz C. Mas a matriz C vai ter o mesmo tamanho da matriz A e da matriz B. Ok? E cada elemento da matriz C vai ser um elemento somado da mesma posição de A e da mesma posição de C. Tá? Então, tá aí um exemplo, né? Eu tenho a matriz A, a matriz B e a matriz C. Primeira pergunta. A matriz formada pela soma de A mais B vai ser essa daqui. Certo ou errado? Lembrando, a matriz tem que ter o mesmo tamanho e a gente soma elemento com elemento. Então, primeira linha, primeira coluna, com primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, com segunda linha, primeira coluna. Ok? Então, tá certo, porque se eu pegar primeira linha, primeira coluna, é 2 mais 1. 3. 1 mais 2. 3. 3 mais 3. 6 e 5 mais 3, 8. Certinho. Tá? Então, a matriz formada pela soma de A mais B é igual a primeira linha 3, 3, segunda linha 6, 8. Ok? Outra assertiva. A matriz A mais C é uma matriz retangular. Certo ou errado? A matriz A mais C é uma matriz retangular. Certo ou errado? Não sei. Errado. Pessoal, de novo, ó. Errado. Resposta certa é errada. Pessoal, eu só posso somar matrizes de mesmo tamanho. Tá? Então, a matriz A mais C não existe. Porque A é uma matriz 2 por 2 e C é uma matriz 2 por 3.
Elas têm tamanhos diferentes, então elas não podem ser somadas. A matriz A mais C não existe. Não é que ela é uma matriz retangular, uma matriz quadrada. Essa operação não é possível, porque a soma de matrizes só se dá com matrizes do mesmo tamanho. Tá? Então, errado. Propriedades da soma de matrizes. Isso aí a gente vai passar, porque isso é bem intuitivo também. Tá? Então, A mais B é igual a B mais A, propriedade da comutatividade. A mais B dentro de um parênteses mais C é igual a A mais BC dentro do parênteses. Tá? É a propriedade de associatividade. A somada com uma matriz nula vai ser igual a A. Tá? E aí uma pergunta interessante, olha só. Quando eu somar A com uma matriz nula, essa matriz nula tem que ser do mesmo tamanho de A. Certo ou errado? Ou, para eu mudar a questão, né, chega de certo ou errado. Qual que é o tamanho da matriz nula para que A mais a matriz nula seja igual a A? Pessoal, se eu tenho uma matriz A aqui, somando essa matriz A com uma matriz nula, para o resultado de matriz A, qual que é o tamanho da matriz nula? Vamos lá. Você tem que pensar um pouquinho mais, né? O tamanho da matriz A, perfeito. É isso aí. Boa. Exatamente. Ok? Então, notem, pessoal, se eu tenho uma matriz, isso é pegadinha, né? Eu tenho uma matriz 2 por 2. Eu pego essa matriz A 2 por 2 e somo com uma matriz nula 3 por 3, o resultado vai ser igual à matriz A? Não, porque eu estou somando matrizes de tamanhos diferentes. Isso não pode acontecer. Tá? Professor, se aparecer lá matriz A mais matriz nula de tamanho diferente igual a A, está errado? Então, está errado, porque eu não posso somar matrizes de tamanhos diferentes. Ok? Então, para você obter o resultado da própria matriz, quando somada a matriz nula, obrigatoriamente a matriz nula tem que ter o mesmo tamanho da matriz A. Ok? E essa quarta propriedade ela é bem importante, pessoal, porque aparece para nós aí uma nova nomenclatura. Tá? É importante que vocês gravem isso daí, anotem aí, coloquem um, um asterisco aí na anotação de vocês, que é o que é a matriz simétrica. Tá? O que é a matriz simétrica? Então, dado uma matriz A, existe uma matriz B, tal que A mais B igual a zero. Essa matriz B, nós vamos chamar ela de matriz menos A. O que é matriz menos A? Matriz menos A é a matriz simétrica de A. Ok? Então, sempre vai ter uma matriz que, quando somada à sua matriz simétrica, eu vou obter uma matriz nula. Ok? Claro que A e B têm que ser do mesmo tamanho. Então, é claro que a matriz simétrica de A vai ter o mesmo tamanho de A. Ok? Então, vamos lá. Exemplo. Dada a matriz A, encontre a matriz simétrica menos A. Como é que eu faço isso? Eu sei que A mais a matriz simétrica tem que dar zero. Então, a matriz simétrica nada mais é do que os elementos de A com o sinal invertido. Quando eu somar, olha só, quando eu somar, vou mudar de cor também. Quando eu somar a matriz A com a minha matriz menos A, que é a matriz simétrica de A, eu tenho que obter 0, 0, 0 e 0, matriz nula de mesmo tamanho. Tá? Então, é claro, 2 mais menos 2 dá 0. Menos 6 mais 6 dá 0. Menos 3 mais 3 dá 0. E 11 menos 11 dá 0. Ok? Então, a matriz simétrica, ela é a matriz que, somada com a matriz original, vai me dar uma matriz nula. Ok? Todo mundo entendeu isso daí, né? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Em matriz simétrica? Não? Beleza, então. Tá? Se atentem sempre às propriedades, ok? Soma de matriz, matriz de mesmo tamanho. Vai aparecer para vocês lá em alguns exercícios, por exemplo, que eu estou somando A com a matriz simétrica e dá uma matriz nula de tamanho diferente. É possível isso? Não. Tá? Então a assertiva vai estar errada. Ok?
Operações matriciais. A gente viu soma, agora a gente vai ver multiplicação por escalar. Ou seja, é pegar toda a minha matriz e multiplicar por um valor, por um alfa qualquer. Desde que esse alfa seja um número real. Tá? Então, quando eu pegar a minha matriz A e multiplicar por um alfa, o que vai acontecer é eu gerar uma matriz com novos elementos. E é basicamente você pegar cada elemento da matriz A, multiplicar por alfa, vai gerar o elemento da matriz nova. Ok? Então, tá lá. Olha só como é fácil multiplicar pelo escalar. Dada a matriz A, encontra a matriz A vezes 2. Fácil, né? É só eu pegar cada elemento e multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. Ok? Então, a multiplicação por escalar gera uma nova matriz, tá? Que basicamente ela consiste em quê? Em pegar cada valor dentro da matriz, manter a posição desse valor e multiplicar cada valor pelo alfa que você quiser. Ok? Tá? A gente já viu essa operação matricial como operação elementar lá em sistemas lineares, né? Porque a gente pegava a equação e multiplicava ela por um escalar, por um alfa qualquer. Né? E a gente multiplicava toda a equação. No caso da operação matricial em si, a gente pega toda a matriz e multiplica por esse valor alfa qualquer, obtém uma matriz nova. Tá? Então, alguns exercícios que vocês vão ter que pensar aí para responder, eu acho. Né? Às vezes é fácil. Alguns de vocês já sabem a resposta. É possível eu encontrar a matriz simétrica através de uma operação de multiplicação? Então, antes de vocês responderem, pensem comigo o seguinte. Como que eu encontro matriz simétrica? A matriz simétrica é a matriz original, que somada à matriz simétrica dá uma matriz nula. A pergunta é possível encontrar a matriz simétrica através de uma operação de multiplicação? Lá na propriedade inicial, matriz simétrica é a matriz que, somada com a matriz original, dá uma matriz nula. É possível encontrar a matriz simétrica através de uma operação de multiplicação? Certo ou errado? Olha aí a pegadinha. Certo? Tá certo. Por quê? Como eu encontro a matriz simétrica através de uma operação de multiplicação? Eu pego a matriz original e multiplico por menos 1. Ok? O resultado vai ser o mesmo, né? Então, eu tenho a matriz simétrica. Tá? Olha só que interessante, né? Então, matriz simétrica, por definição, é a matriz que, somada à matriz original, me gera uma matriz nula. Tem como encontrar a matriz simétrica ao invés de somar? Eu tenho como encontrar ela com uma operação de multiplicação? Tem. Multiplico por menos 1 a matriz original, eu vou obter a matriz simétrica. Perfeito. E agora uma outra questão. É possível encontrar uma matriz nula através de uma operação de multiplicação? Como é que eu encontro a matriz nula? Eu pego a matriz original, somo com a matriz simétrica e encontro a matriz nula. Todos os elementos são zero. Tem como eu encontrar uma matriz nula multiplicando a matriz original por alguma coisa? Certo ou errado? Já pegaram a jogada, né? Certo. Como é que eu encontro uma matriz nula através de multiplicação? Multiplico a matriz por zero. Ok? Então, também está certo. No primeiro caso, alfa é menos 1. Então, eu multiplico toda a matriz por menos 1. No segundo caso, alfa é zero. Multiplico toda a matriz por zero e eu vou encontrar a matriz nula. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Podemos seguir? Podemos, né? Até agora está fácil. E uma outra informação importante, uma outra nomenclatura importante também aparece para a gente bastante, é a tal da matriz transposta. O que é a matriz transposta? É a matriz obtida pela troca de linhas por colunas. Tá? Isso também é extremamente fácil. Tá? Essa aqui, pessoal, é a nomenclatura de matriz transposta. Ok? Então, alguns exercícios não vão aparecer para vocês, ache a matriz transposta. Não. Vai aparecer, ache a elevado a t. Tá? Ache a t. Então, isso aqui é nomenclatura
denominação de matriz transposta. Tá? Então, nesse exemplo, obtenha a matriz transposta de A. Então, essa é A. A matriz transposta ela é obtida pela troca de linhas e coluna. Então, o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, tá lá. A matriz A é 210 na linha, 587 na segunda linha. A matriz transposta vai ser 210 na primeira coluna, 58-7 na segunda coluna. Ok? Tranquilo, pessoal? E se eu perguntar para vocês o seguinte, ó, ache a matriz transposta de A. Qual vai ser o resultado? Matriz transposta, a transposta da matriz transposta de A vai ser quem? Matriz normal A. Muito bem. Todo mundo entendeu? A original, né? Então, a transposta, ver se eu consigo colocar aqui. A transposta da transposta vai ser igual à matriz original. Ok? Transposta duas vezes. É a menos 1? Não. Não, Lucas, é ela mesma. Ok? A inversa é uma outra operação. Tá? Nesse caso aqui, a transposta da transposta é a matriz original. Por quê? Olha só. Se eu pegar essa matriz transposta, vamos esquecer essa matriz A por enquanto, tá? Qual que é a matriz transposta dessa matriz? O que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha. Então, essa matriz volta a ser a original. Ok? Uma outra assertiva boa para vocês estudarem, né? Pessoal, matriz quadrada vai ter matriz transposta. É possível obter uma matriz transposta de uma matriz quadrada? Sim ou não? De novo, é possível obter a matriz transposta de uma matriz quadrada. Certo ou errado? Certo, né? Não tem muita dificuldade, tá? Então, olha só. Se eu eliminar esses elementos aqui, ó, o 0 e o menos 7 da minha matriz, vamos supor que a matriz acaba aqui, ó. Eu tenho uma matriz quadrada, 2, 1, 5, 8. Qual que vai ser a transposta dessa matriz? Vai ser exatamente uma matriz quadrada, onde eu inverti a linha por coluna. Ok? Lucas, tu fez o comentário da inversa ali, tu entendeu? Ok? Podemos seguir? Cuidado com aquele Sim, queria saber se foi falado. Não, ainda não tratei especificamente de matriz inversa. Tá? Então, pessoal, faltam ainda alguns 10 minutinhos para a nossa aula acabar, mas a gente vai ficar por aqui, né? Então, tá aí a revisão, tá? Do que a gente viu hoje, né? Solução de sistemas lineares, a gente começou lá, a aula com eliminação gaussiana, classificação de matrizes, tipo de matriz, lei de formação, igualdade, operação de soma, operação de multiplicação por escalar e matriz transposta. Matamos todo esse conteúdo na aula de hoje, ok? Vocês têm essa apresentação já lá no Moodle, tá? Para vocês estudarem, certo?